Olá, amigos e amantes das artes. Vamos mais a um vídeo e dessa vez falando um pouco da arte, da crítica de arte, da arte contemporânea, da nossa atualidade e o como funciona a arte nos museus e nas galerias hoje, né? Então, como a circunstância artística mudou nas últimas décadas, né? Eu diria nas últimas 2 décadas de forma muito rápida e intensa. Vantagens e desvantagens nesse percurso. Hoje, nós artistas podemos ser os galeristas de nós mesmos, né? Então nós podemos comercializar o nosso trabalho, podemos fazer a propaganda, a divulgação. É um trabalho a mais, o que incomoda muita gente, né? Porque não são todos os artistas que têm uma vertente de comercialização. Aliás, é um tanto quanto difícil para o artista fazer esse aspecto, né, de apresentar o seu trabalho, de vender o seu peixe, né? E hoje isso mudou muito. Então, nós não precisamos mais exatamente de uma galeria. Por outro lado, as galerias se voltaram para uma outra vertente de arte, né? Elas se defendem também, e com altos valores, né, com altas cifras. Então, as obras de arte hoje, entre aspas, obras de arte, digo isso porque eu acho que está muito mais associado a um artefato contemporâneo do que propriamente a uma vertente artística de construção acuidosa. Porque o que temos como arte? Que vem pelo veredicto das décadas e dos séculos. A arte é um trabalho realizado com sensibilidade, com autenticidade, com alto grau de técnica, de domínio das composições e das especificidades de cada material, de cada vertente. Por exemplo, na pintura. Então, um pintor ele deve dominar composição, colorações, matizes, temperaturas e tantas outras coisas que incidem na qualidade final de seu trabalho. Em cada época, por exemplo, os pintores do século XVIII, XVII, eles eram verdadeiros químicos, né? Eles construíam os seus pigmentos, né? Antes da indústria do pigmento atuar e fazerem os tubinhos de tinta, isso foi feito em 1840, os artistas tinham que construir os seus pigmentos e as suas tintas, né? Então eles eram criadores químicos, inventores, manufatureiros e por aí vai. Então, o quanto a carreira de um artista era ampla, né? E hoje, essa circunstância mudou um tanto quanto de configuração. Ao mesmo tempo que a arte, que é essa qualidade, essa somatória de características qualitativas de um ser humano, praticamente está sendo denegrida ou desprezada, né? Hoje um artista se torna artista aos 21 anos de idade, sem grandes domínios técnicos, sem boas qualidades psicológicas ou intelectuais, para trazer ao mercado ou a público uma obra de características saborosas, qualitativas, né, que possa ser apresentada e o seu público dizer: puxa, incrível, de uma estética sensacional, seja ela já vista ou não. Outra coisa que é muito polêmica, que é muito discutida, eu acho que nos âmbitos da arte atual, essa releitura das obras, né? E por que a releitura, né? Por que se reler tantos trabalhos? Por que não criar novos trabalhos? E criar dentro de uma estética conhecida? Sim, as estéticas são limitadas e conhecidas. Nós somos vinculados a uma gravidade. Então, a nossa estética é a mesma desde sempre. O ser humano mede, de uma forma geral, de uma estatura de 1 metro para os menores até 2 metros para os maiores, de uma forma geral. E não muda muito além disso. A nossa estética é costumaz, né? Então, nós somos vinculados a um âmbito que não vai mudar, não vai mudar. Então, estamos no planeta sobre essas condições, não tem tanta modificação. Por que a arte contemporânea precisa destruir tanto, precisa alterar tanto, precisa mudar tanto uma coisa que ninguém quer? Eu não quero dentro da minha casa, ou dentro da casa dos meus amigos, por exemplo, presentear um amigo meu com uma
uma bola de papel enrolado com fitas e fitas que parece mais um monte de lixo enrolado que vai para o lixão do que propriamente uma obra de arte. Ninguém reconhece isso como uma obra de arte. Então essa discussão, essa contemporaneidade de se inventar coisas e se virar artista é uma coisa muito polêmica, né? Nós brasileiros, eu acho que somos inventores por natureza, por tantos motivos, né? A arte da gambiarra, né? É uma palavra muito, eu acho muito curiosa, muito engraçada, mas é uma característica brasileira. E a gambiarra por quê? Porque muitos de nós, e a grande maioria, não tem possibilidade de pagar um engenheiro, ou de pagar um arquiteto, ou de pagar um artista, ou um consultor. A gente aprende a fazer, a gente se vira, a gente cria, tiramos recursos de nossas entranhas, de nosso interior, para fazer as nossas invenções dar certo e fazer a nossa vida funcionar. O artista virou um pouco isso, o artista atual. Ele não tem grandes especificações ou estudos ou qualidades intelectuais ou emocionais para fazer uma obra de arte qualitativa. Olha, eu estou com esse trabalho já há 2 anos, que é um trabalho novo que eu venho fazendo. Ele é intitulado de Fauna Íntima. Goste você ou não, ele dá muito trabalho. Ele é um processo de digestão interior dos meus sentimentos, dos meus raciocínios, dos meus pensamentos, né? Tem técnica, tem pigmento, tem empenho, tem custos. Para quem gosta, ótimo, adquira um trabalho, eu fico muito feliz, terei muita felicidade em vender um trabalho para você, em levar, enviar para você. Muito bem, como tenho feito há 20 anos, né? E que bom que meu trabalho tem sido aceito já há mais de 20 anos, né? Então, continuo fazendo, continuo vendendo. Ok, tudo bem. Se você não gosta, vá procurar o que você gosta. Isso é interessante para a continuidade do processo criativo do artista, né? Dá trabalho, dá muito trabalho. E é uma criação que vem de anos de pesquisa, de desenvolvimento, de processamento interior, de digestão, ok? Eu tenho uma ideia, por exemplo, eu vejo um pano aqui no meu ateliê e penso que eu posso juntar outro pano e colocar uma lâmpada no meio, um pano jogado e um ventilador balançando esses panos. E vamos pensar que são as 4 estações. Então tem o calor do sol, tem o vento, posso até colocar um vaporizador de umidade de água, então ali representa a chuva. E aqui então temos uma obra de 4 estações. E eu coloco isso numa grande sala de uma bienal, e é uma obra genial, extraordinária. Olha, sinceramente, essas ideias, eu poderia ter ideias como essa que eu tive agora, dezenas por dia, né? Isso está dominando as grandes salas de exposição pelo mundo inteiro. E eu nunca vi no meu tempo de pesquisa de arte, que já tem mais de 30 e tantos anos, tantos artistas bons de fora do mercado da arte, de fora das galerias, de fora dos museus, que não participam mais. E eu nunca vi tanto lixo nas exposições de arte. Isso não quer dizer que não tenha coisas interessantes. Tem. Mas desses 100% que está ali dentro, 90%, muito mais de 90%, são verdadeiros aborrecimentos de serem vistos. Nós vamos numa Bienal, por exemplo, ficar aborrecido. Eu tenho feito isso. Quantas vezes eu fui na Bienal, aqui ou em outros países? Primeiro lugar, vazias, né? Então, o público, a aceitação pública não é a mesma, e quando há aceitação é aquele tipo de imposição. Eu tenho que gostar disso, porque isso é a arte contemporânea. Então eu me sinto inserido nesse contexto, eu sou moderno, eu sou bacana, eu faço tempo dessa contemporaneidade, mesmo não gostando. E muitas pessoas não aceitam o fato de não gostar, né? Então isso eu acho questionável. Tudo bem, se você gosta, se identifica com isso, ótimo, é autêntico para você. Se faz sentido para você, muito bem, participe disso e tudo bem. Mas tem que ter espaço para todo mundo. Eu nunca vi a arte ser tão radical e fechada, limitada para um estilo, para um tipo de artefato como é hoje.
eu acho que vivemos um tempo bom da arte moderna, né? Que a arte moderna já tem 100 anos, né? Lembrem disso. Mas vivemos um tempo muito interessante da arte moderna que vem de 1910 ali. É questionável, né? Pode vir até um pouco antes no começo do século, 1900 por aí, até 1950, né? Até um pouquinho do pós-guerra, que é onde começa o período da arte contemporânea. Ali com o dadaísmo, com Marcel Duchamp, aquela movimentação toda, que não deixa de ser uma crítica interessante à indústria, aos artefatos já construídos, né? Artefatos. Então, eu acho que a arte contemporânea está muito voltada para a iniciativa criativa em relação aos artefatos, dar vida aos artefatos, né? Dar uma história, um enredo a esses objetos. E vira-se artista genial. Quem que está fazendo essa curadoria? Quem que está fazendo esse enredo? Transformando essas pessoas em verdadeiros gênios, que amanhã muda de vertente e não conseguem fazer mais uma obra, né? Se a arte volta a ter uma especialização, essas pessoas não conseguem mais espaço. Obra de arte é uma obra que encanta por si. Como um ser humano que encanta com as suas palavras, que encanta com os seus gestos, ou com as suas novidades, a sua comunicação, a sua capacidade de gerar envolvimento ou mesmo acrescentar algo na vida da gente, né? Esses são seres humanos encantadores. A obra de arte tem que ser assim também, uma obra que tem que explicar, que precisa de uma bula para entender, e a pessoa que lê essa bula e tem muita dificuldade de entender, e muitas vezes nem reconhece esse entendimento, ela vai se sentir, não, agora eu sou cool, sou legal, porque participei de uma exposição em Nova York e entendi a bula daquela obra. Uau, uau, uau! Né? Os cirurgiões bons não deixaram de ser médicos bons e altamente especializados. Os bons engenheiros que estão fazendo prédios em Dubai, pontes ao redor do mundo, inovando a arquitetura de Paris com prédios magníficos, interessantíssimos, no lugar certo, não estão misturando, invadindo a cidade, subindo verdadeiros arranha-céus no meio do lado do Louvre. Não, não existe isso em Paris, ok? Essas pessoas não deixaram de ter altas qualidades e características de alta capacidade. Por que os artistas estão perdendo essa capacidade? Eu não digo isso para os músicos, né? Muitos músicos mantêm as suas qualidades, mas as artes visuais tomaram uma proporção realmente questionante, né? Questionante. Então, ok, isso que eu queria dizer para você, que eu venho repetindo nos vídeos. Se afeiçoe ao que tem a ver com você, né? Não deixe de apreciar os grandes mestres da pintura, porque essa juventude que está fazendo arte hoje, que sai da faculdade pronta, com 20 e poucos anos de idade, eles têm muito que aprender e a pesquisar, eles não fizeram isso, né? Mas são considerados já sumidades. Não tem, é um desafio realmente a gradatividade da coerência natural, né? Nós somos fadados a esse gradativo, então, e é saudável. Então pensem nisso, tá bom? Pensem que vocês podem continuar amando profundamente os grandes artistas da história, seja na música, seja nas artes visuais. E podem, com certeza e afinco, negar muito do que está acontecendo por aí, tá bom? Então depende, claro, do gosto. Tem que ter espaço para todo mundo? Sim, sim. Não sou contra a arte contemporânea, o artefato contemporâneo. Não, não, não. Mas talvez mudar essa nomenclatura. Não é arte. Não é arte, né? A arte, ela segue outros princípios, a não ser que se mude esse princípio. Então, desde muitos séculos, o que se entende por arte, em poucos anos se muda. Então, é curioso, né? Tem alguma coisa por trás disso. Talvez, talvez. É evidente, né? Fica evidente. Então, afeiçoe-se ao que você gosta. E procure aprofundar os seus conhecimentos e até mesmo se você é artista, desenvolver em cima do que lhe dá uma alegria de construção, né? Isso eu acho que é o mais saudável de tudo. Um beijão, um abraço, até o próximo vídeo.